Olá pessoal, tudo bom com vocês? Olha eu de volta aqui para mais uma gravação do podcast Quadro Cultural Minha História Minha Arte, dessa vez com um dos artistas que eu sempre quis trazer aqui para contar a história dele. Alguns conhecem a história dele, outros não, mas quem não conhece a história desse artista vai passar a conhecer, porque às vezes a gente conhece esse como artista, outros já conhece como advogado, já recém-formado em advocacia. Outro conhece ele pelo coordenador do CREAS. E a gente vai bater um papo legal com Gabriel Teixeira, nosso querido Gabriel. Gabriel, se apresente, fica à vontade. É um prazer imenso receber você aqui nesse programa. O prazer é meu, a alegria é minha. Eu tinha dito a vocês na mensagem que era uma honra estar aqui, porque eu sei que aqui estão pessoas, e os convites que você faz são direcionados às pessoas que contribuem de alguma forma com a arte aqui em Correntes. E basicamente é para falar da história. É o nome, inclusive, do quadro cultural, que é o podcast Minha História, Minha Arte. E, assim, eu me sinto muito feliz por isso. Acho que a palavra artista... talvez há controvérsias, mas no mínimo um profundo admirador da arte, alguém que luta por ela, alguém que acredita nela e que a vê como um meio de exercer a humanidade quase que em sua plenitude. Muito bem, Gabriel. Então, Gabriel, para a gente começar com chave de ouro essa tua história, vamos já mandar um sonzinho aí para a galera? Vamos sim. Eu estou aqui com violão, talvez... o meu vínculo com a arte ele é muito mais de apreciação, mas eu me sinto mais tocado por aqueles artistas que fazem a arte por meio da poesia e da música, né? E então eu selecionei algumas que trazem alguma mensagem importante tanto para mim como para outras pessoas e também que representam aquilo que somos nós, aquilo que eu sou e aquilo que representa a nossa identidade. Vamos lá. Se a gente lembra só por lembrar o amor que a gente um dia perdeu, saudade até que assim é bom pro cabra se convencer que é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente vive a sonhar com alguém que se deseja rever, saudade então se aí é ruim, eu tiro isso por mim, que vivo doido a sofrer. Ai, quem me dera voltar pros braços do meu xodó, saudade assim faz roer, é amarga que nem giló, mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar. Saudade, o meu remédio é cantar. Saudade, o meu remédio é cantar. Laia, 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 laia. Eita! Salve, salve a cultura popular! Ixi, essa música, a gente já começou com chave de ouro mesmo, isso aqui, Gabriel. Com Luiz Gonzaga, que talvez seja o grande expoente, né, da nossa cultura. Eu morei em São Paulo, depois você vai falar mais a respeito disso. Mas eu acho que foi Luiz Gonzaga quem primeiro fez esse movimento de expansão da cultura nordestina, né? Acho que nem outro. E é interessante que não só musicalmente, também visualmente, né? E isso traz em muitos aspectos que acompanham a própria parte musical, né? O próprio desenvolvimento do baião, do shot, e transformando eles, criaram ritmos regionais, ou melhor, que tem as suas raízes nos ritmos regionais em cultura popular de massa no Brasil. Por isso que eu escolhi Luiz Gonzaga, porque é ele que digamos assim, vai à frente nessa nossa história nordestina pelo Brasil. Né? Luiz Gonzaga, Gabriel, deixou aí uma herança pra gente, que até teve um DJ que trouxe a música de Luiz Gonzaga pro piseiro e estourou nos paredões. Acho que eu já ouvi, às vezes... Luiz Chefão, o nome do DJ. Luiz Chefão. E trouxe a música de Luiz Gonzaga, né, pra onda do momento, na verdade. E, assim, trouxe a cultura para o presente e a galera só nos paredão. Para ver a obra de Luiz Gonzaga nunca morre, né? Na verdade, né? Exatamente. E eu acho legal isso porque, assim, eu acho que a cultura,
as manifestações de cultura, ou propriamente a cultura, ela precisa muito ser compreendida dentro do seu tempo, né? Eu acho que é uma tolice a gente simplesmente querer isolar algo como se cultura não fosse, né? E só o tempo vai dizer o peso que dentro da cultura aquilo representa. Verdade. Porque eu acredito que muitos, inclusive o próprio Luiz Gonzaga, dentro de um determinado momento, ele não foi compreendido porque era alguém que estava na vanguarda, que estava abrindo portas. E o interessante disso que você está falando é como as manifestações culturais que são mais recentes, elas conseguem resgatar coisas como Luiz Gonzaga, porque ele está na nossa identidade. E quando você traz para uma pessoa que é mais jovem algo, ou para uma criança, ou para alguém que está agora tendo contato com música, algo tão importante quanto a cultura que Luiz Gonzaga levou a cultura nordestina na sua raiz, e eu digo raiz, claro, assim, há séculos deveria existir outras manifestações de cultura no Nordeste, mas eu acho que talvez Luiz Gonzaga seja uma raiz no sentido de que é quando se documenta a cultura, é quando se tem discos para gravar, é quando se tem produção de livros em massa, quando a televisão chega, as pessoas têm um contato visual, mas claro, existem cantadores, você é testemunha, você herda geneticamente, né, o legado de um cantador do Nordeste que não foi documentado, não teve porque a nossa região, digamos assim, a televisão na época ainda não tinha chegado assim com essa facilidade, que a gente tem um celular hoje, né? Mas quando eu quero dizer do Luiz Gonzaga abrindo, é nesse sentido, de algo que vai à televisão, que é gravado, que é registrado, que é documentado, que as pessoas têm acesso e chega a todos os lugares, né? Mas a gente não pode esquecer, a gente cita aqui Luiz Gonzaga, esses outros, como, por exemplo, seu pai, como, por exemplo, tantos outros cantadores, poetas, que estão aí, que não foram documentados, não foram registrados, mas compõem esse imaginário do que é o ser nordestino, culturalmente falando, né? Muito bem, é verdade. Meu pai, ele foi um tocador de pife, um cantador de samba de coco. E aí, é que nem você falou, naquela época não existia um celular que nem agora. E eu era muito pequeno, para você ter uma ideia, quando meu pai partiu dessa para outra, né, para melhor, como diz a história, para andar de cima, morar com Deus, eu tinha de 11 a 12 anos. Mas eu não tinha ainda a visão de entrar em um grupo cultural, essas coisas, entendeu? E aí o que acontece? Infelizmente, eu perdi de herdar essa herança dele, que era tocar pífano, tal. Mas eu tive outros momentos de montei um grupo de coco, porque ele samba naquela época. Por isso até que eu falei de uma herança mais genética, algo que você foi vendo criancinha, não sei o contato, assim, a intensidade desse contato, mas é algo que estava na sua hereditário, né? Estava ali de alguma forma com você e certamente se influenciou, né? Como influencia a Jennifer, apesar de que ela tem contato, ela está muito próxima, ela está participando, né? A Jennifer já é diferente, a Jennifer já vem se arrastando, eu já vou passando as coisas para ela, né? E pai eu só via, né? Eu vi ele tocando e tal. Teve uma vez que o pai foi tocar pífano, tava tocando pífano com os colegas dele. Tinha umas rabumbas velhas lá em casa. E eu saí tocando ele. Menino, tu vai cruzar tudo, vai dar tudo errado, tal, não sei o quê. Mas pra você ver que eu tentei. Era como se fosse um instinto, né? Assim, ia. Mas, assim, Luiz, eu acho que isso é um pouco do que nós somos seres humanos. Eu acho que toda pessoa só não é um artista quando ela quando não é incentivada a ser. Porque eu acho que naturalmente a criança é meio um artista, né? Eu vejo às vezes uma criança de 5, 4 anos que compõe músicas e talvez dentro de uma lógica adulta a música não faça tanto sentido. Mas para uma lógica artística é algo muito grandioso. Uma criança, eu não sei se você já tem, mas eu já vi criança assim de 5 anos ou 4 compondo mesmo, assim. Não tem aquele trabalho linguístico, assim, dentro da linguagem da criança, mas é uma expressão artística, de criatividade, entendeu? Então eu acho que eu acho que nós, seres humanos, temos isso. E aí, quando a gente só não é um artista quando alguém vai lá e, de alguma forma, desestimula, ou então não estimula, porque a gente dá pequenos passos, a gente bate no tambor, a gente... que é um violãozinho assim de plástico,
E às vezes o pai vai lá e acha legal, ou a mãe, e dá um violão de verdade. Por que você não tenta tocar isso? Ou faz alguma coisa assim? Ou então, é o contrário, desestimula. Mas se for algo plenamente natural, se a criança tiver as possibilidades, eu acho que todo mundo tem um artista dentro de si, né, que vai amadurecendo. É verdade. Mas a gente falou tantas coisas e a gente agora vamos mais focar agora em Gabriel. Fala um pouquinho de você, quem é Gabriel, sua pessoa, sua família, de onde veio sua origem. A minha origem é Alagoas, tanto da minha família materna como da minha família paterna. Eu perdi o meu pai aos 3 anos e isso foi decisivo para que eu viesse para Correntes, porque meus avós maternos já moravam aqui em Correntes, e aí a gente, para não ficar muito isolado lá em Maceió, a gente veio para cá. Então eu chego em Correntes por causa desse acontecimento, e Correntes passa a ser, então, desde os meus 5 anos, eu tinha 5 anos, quando eu vim para cá, Correntes passa então a ser o meu lugar, né? Não é originalmente, meu lugar de origem é Maceió. Mas essa minha vinda a Correntes, que certamente despertou praticamente tudo do que sou. Porque, claro, o ser humano, ele, dentro das suas experiências, na sua região, no seu lugar, na sua comunidade, ele vai trocando experiências com outros, mesmo sendo uma criança. A criança tem muito a aprender, pouco a ensinar, mas muito a aprender. Depois vai esse movimento de pouco a ensinar e muito a aprender, enfim, o vice-versa, ele vai, quando o cara vai ficando mais velho, ele vai se alternando, né? Vai mudando. Mas eu tenho certeza de que, para mim, para eu gostar tanto dessas coisas, para eu defender tanto a arte, para eu me identificar tanto com ela, tenho certeza que Correntes tem uma influência muito grande. E assim, acredito que Deus tenha escolhido este lugar para eu estar, e aqui estou, né? Já passei um tempo fora, mas retornei. Então é assim que eu chego em Correntes e tenho essa identificação, porque Correntes tem se produz arte em toda a esquina aqui. Então, contatos eu tive diversos, né, com a arte, muitos. E aí eu venho, faço todo meus estudos aqui até a faculdade, construo as relações de amizade aqui, enfim. Então, foi assim que eu cheguei aqui, estou ainda, até hoje. Se Deus quiser, até quando Deus quiser. Ô Gabriel, e quando assim, o primeiro momento, qual foi o primeiro momento que tu tivesse assim, um contato diretamente com a arte, assim, de uma forma que assim, a gente conhece você tipo tocando violão, aí canta e tal, mas talvez você teve o contato com outro segmento de arte, né? Eu acho que assim, o primeiro contato mesmo foi na escola pintando, né? Assim, muita gente passa isso despercebido, mas isso é uma expressão artística, né? Assim, basicamente foi isso. Só que o primeiro que eu tive que realmente me fez me apaixonar pela arte, vai ser até engraçado o que eu vou dizer, mas eu tinha 4 anos de idade quando surgiu um grupo, aliás, 3 anos de idade, 3 a 4 anos de idade. Quando surgiu um grupo irreverente de música, que não fazia música para as crianças, mas aquele grupo, assim, me chamou bastante atenção, mesmo quando eu era criança, e hoje eu lembro disso, até hoje, mesmo tendo 3, 4 anos, aquilo me chamou muita atenção, que eram os Mamonas Assassinas. Então, assim, eu comecei a gostar muito de música por causa dos Mamonas Assassinas. É interessante isso, porque enfim, muita gente vai olhar e vai dizer, mas eles tinham piadas de mau gosto, ou sei lá o quê, mas ali na época aquilo me chamou muita atenção. Ainda hoje, eu acho que ainda hoje tem muitas músicas deles que são músicas muito boas, né? E naquele momento, de certa forma, eles trouxeram uma alegria para o Brasil que havia sido perdida com a morte, de certa forma, com a morte de Ayrton Senna, aquela coisa ainda muito pesada. E, enfim, eu vi um movimento ali, digamos, musical, que me chamou muita atenção. Acho que o primeiro contato mesmo que me fez gostar de arte e de música, principalmente, foram os Mamonas Assassinas. Inclusive, eu tive a oportunidade, quando morei lá em São Paulo, de uma forma de agradecer por isso, de visitar o túmulo deles lá em Guarulhos.
que é a cidade, é a cidade natal deles, né? Onde eles estão sepultados, inclusive. Os Mamonas Assassinas, eles assim, foram referência na vida de muita gente, né? Eu sou fãzaço dos Mamonas Assassinas, por isso que eu fiquei assim, né? E, inclusive, tem um grupo chamado Cordel do Fogo Encantado, não sei se tu conhece, que é de Arco Verde. Conheço. Conhece? Pronto. É assim, é porque a linhagem de musicalidade dos dois é bem diferenciado, né? Mais ou menos, porque o cordel mistura tudo, né? A cultura popular, mas o rock tá ali presente também, da linguagem do cordel. E Mamonas Assassina é um rock humorístico, não foi? Sim. Mais ou menos um rock humorístico. E eu gostei do Cordel do Fogo com a linha do pensamento nos Mamonas Assassinas também. Por ser 5 caras em palco, o Dinho era muito engraçado, o Lirinha no estilo dele também. Eu comecei a gostar do Cordel por conta dos Mamonas Assassinas. Eu acho também. interessante fazer esse paralelo, né? Porque são de épocas diferentes, são propostas diferentes, mas há pontos em comum, né? E eu acho interessante você fazer esse paralelo. Mas assim, e aí, justamente talvez, eu acho que quando eu era criança eu lembro de eu cantando as músicas, mesmo sem entender as letras, ainda bem, porque eu era criança, mas eu cantava, assim, eu achava aquilo legal, e eu meio que ficava imitando ali o Dinho naquela... assim, para uma criança era sensacional fazer aquilo. Toda criança imitava o Dinho, Toda né? criança imitava o Dinho, né? Aí eu imitava o Dinho. Você também, pronto. Então, eu quando era criança, eu ficava tentando, né, fazer... Eu acho que... Deixa eu ver, fazer uma coisa, né? E eu fazia o movimento, né? Que era o vira-vira. Aí tentava fazer, era bom demais. Eu acho que foi o meu primeiro contato. Tu sabe puxar essa música aí? Eu sei, mas... Tenta. Não, você vai quer cantar? Dos dois, eu te ajudo. Rapaz, essa música... Mas vamos. Você canta, é melhor você cantar, ok? Rapaz, canta a música. Mas eu não lembro o refrão, só lembro isso aqui. Pronto, aí a gente não canta o refrão não, né? Só canta a letra na música. Não lembro assim. Que é uma letra também. Mas... Eu sei, você lembra a letra, mas a galera de casa entendeu que música é. Entendeu. Mas tem outro dos Mamonas, sabe? Eu sei assim, deixa eu ver se eu... Mas eu não sei ela inteira. Eu não vou fazer com a voz que eu... Mas te encontrei toda rebelente, estronchada no bar, entregue as bebidas. Te cortei os cabelos do sovaco, azul do pé, te chamei de querida. Te ensinei todos os auto-reversos da vida e o movimento de translação que faz a terra girar. Te falei que é importante competir, mas Não. Cada se você não ganhar, você foi... Um coisa mais pode... Enfim, era uma época, né? Era uma época bem... que a gente ainda estava se evoluindo em piadas, essas coisas. Mas, sem dúvida, eles deixaram uma contribuição muito grande pra gente. Você vê que as letras, né? As letras traz uma comédia, né? Sim, claro, era. Assim, tem... As letras, na verdade, são pesadas algumas, né? Sim. Tem uns duplo sentido pesado. Mas se torna legal, e naquela época, o público dele, meu amigo, foi jovem, crianças, sim. Porque a música em si, né, a melodia em si chamava muita atenção. Eu tenho uma que, vou tocar um comecinho de uma que não é tão pesada, que eu tava pensando aqui das 14 do disco, qual é? Mas tem uma que não é tão pesada, né? Só de pensar que nós dois éramos dois, eu feijão, você arroz, temperados com sazon. Só de lembrar nós na Kombi num domingo, nosso amor era tão lindo, nós descíamos pro Boqueirão. A Kombi quebrada lá na praia e você de mini saia, dando bola para um alemão. O alemão de carro conversível e eu mexendo nos fusível. Nem vi quando você me deixou. Subiu a serra, me deixou no Boqueirão, arrombou meu coração, depois desapareceu.
Fiquei na merda, nas areias do destino. Me tratou como suíno, cuspiu no prato que comeu. Aí depois você bota um pi lá no... É que, na verdade, essa música aí, ele tenta imitar o netinho de Isso, Paula, né? Que era Negritude Nós Júnior. aqui, nós dois pegamos dois, eu feijão, você arroz, tem pegado com sabor. Ô, Gabriel, tu também é humorista, velho. Sou nada, rapaz. Eu não conhecia nesse lado assim, não. Engraçado que quando eu fui a São Paulo, eu fazia essas palhaçadas assim. Eu acho que todo Nordeste também tem um pouco de humorista. Aí todo mundo toca dos Mamonas Assassinos, toca dos Mamonas. E era engraçado porque todo mundo, assim, achava bem... Era a mesma piada, 20 vezes todo mundo achava graça, né? Ainda. Mas enfim. Então acho que também sou um pouco, né? E o engraçado é que o nordestino, quando um quer conhecer esse, né? Se tem nordestino ali, né? Só puxa o grito, né? A outra responde. E sai. E a sai. gente se encontra, rapaz. Pelo sotaque, pela música, de muitas Quer formas. saber se tem nordestino aqui? Quando você quiser saber, Jennifer, se tem um nordestino você tá certo, você dá o grito. Aí alguém vai falar. Aí já sabe o que é nordestino. Se identifica, né? Se encontra ligeiro. Identifica. Muito bom. Ô, Gabriel, assim, e quando veio esse interesse para aprender a tocar o violão, eu acho muito bonito, assim, quem... Assim, eu sempre tive vontade de tocar, mas aí no início da adolescência, eu tinha visto uns caras tocarem, Renan, Daniel, Moabis, Pierre. E aí eu achei legal aqueles caras tocando, né? E um dia eu estava lá no Augusto Lúcio e estava cantando justamente de brincadeira, como sempre, essa música, né? Te encontrei, todo remelente estronchado no bar, entregue as bebidas. Aí Moabis viu e achou interessante que alguém tivesse decorado essa letra. Que ela é uma letra bem grande e chata de cantar, porque tem uns travas-línguas, né? Mafagafos, mafagafinhos, enfim. Aí ele achou interessante, aí começamos a conversar. Aí ele que, assim, Moab sobretudo, começou a me levar revistinhas, ó, tenta fazer isso aqui. Aí eu comprei o violão, e foi assim que eu fui aprendendo, sozinho, vendo, executando as músicas que eu mais gostava, né? A essa altura do campeonato já tinha bem mais que Mamonas Assassinas na minha vida. E aí foi assim que eu fui tendo contato, fui aprendendo e gostava de me expressar dessa forma, achava que a música era uma boa forma de dizer o que eu pensava, nunca achei que música fosse só algo de bobeira, só um encantamento, algo assim. Eu achava que a música era uma maneira interessante de eu dizer o que eu achava e de manifestar o meu pensamento. Então, foi aí que eu fui desenvolvendo, assim, eu não sou tecnicamente muito bom, mas é o suficiente para me expressar do jeito que eu gosto. Tu tem um projeto, não sei se o projeto é seu, mas eu sei que você é o cabeça desse projeto na paróquia Nossa Senhora da Conceição. A gente tem um grupo de canto, né? Na verdade. Eu fui o cabeça, assim, digamos, quando foi para montar, mas hoje em dia eu acho que todo mundo, de alguma forma, tem uma participação bem interessante, porque uma das coisas que eu gosto e muito é do canto litúrgico. Né? Assim, talvez a gente ainda vá falar também, mas eu fui seminarista, né? Depois de ter estudado aqui em Correntes, eu fui seminarista, eu entrei no seminário em 2012, por lá permaneci até 2015, metade de 2015, e sou católico, minha família também é de tradição católica, e de muitos aspectos das coisas que eu acho tão interessantes na vida católica, na vida da igreja, é o canto litúrgico. E nesse período de seminário eu tive uma aproximação muito grande com o canto litúrgico, que é bastante interessante porque a gente tem uma visão do canto litúrgico muito adstrito ao espaço eclesial, mas, é claro, ele é feito basicamente para as ações litúrgicas. Mas ele traz em si, sobretudo por alguns compositores, e eu gostaria de destacar aqui Padre Reginaldo Veloso, lá do Morro da Conceição, lá no Recife, que trazem a vida, que é essa a ideia da liturgia, é quando as pessoas fazem o seu contato com Deus e elas trazem toda o que elas são por inteiro, inclusive a sua cultura, a sua comunidade, a sua forma de se relacionar com a vida. E o canto litúrgico eu gosto muito porque é uma manifestação do que nós somos, das nossas lutas, do nosso cotidiano, dos nossos sonhos.
enquanto seres humanos, que a gente traz para a nossa ação litúrgica. E é por isso que eu tenho um encantamento muito grande, e se alguém um dia quiser discutir ou aprender, eu estou sempre disponível, porque o canto litúrgico, sem dúvida nenhuma, é uma das formas mais bonitas de se expressar a catolicidade, né? É assim que eu penso, pelo menos. E aí volto a repetir, Padre Reginaldo Veloso, que não é mais padre, assim, não morreu como exercendo a função de padre, mas ele faleceu ano passado, deixou um legado enorme para a música litúrgica, né? Tem canções dele que provavelmente as pessoas nem sabem quem é Padre Reginaldo Veloso, mas já devem ter cantado, né? Como aquela da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor, enfim. E ele, enfim, a contribuição dele é enorme. Tem baiões, tem xotes, tem maracatu, todos compostos para as ações litúrgicas, porque é a linguagem do povo lá do Morro da Conceição do Recife, é a linguagem do povo aqui da nossa querida Correntes, é a linguagem do povo da nossa região aqui, e é com essa linguagem que a gente fala com Deus. Já que tu falasse, né, que tu fosse para o seminário, não foi? É seminário que fala. Sim. Essa tua decisão de ir para o seminário, o que foi que te chamou mais atenção, assim? Olha, assim, primeiro, assim, ser católico, estar muito próximo das coisas da igreja, e esse meu desejo de fazer algo maior do que, digamos assim, muitos têm uma visão bastante limitada sobre a vida, sobre o que ela representa, e eu como cristão e como alguém que estava disponível a ampliar esse horizonte, eu buscava essa participação na obra de Deus. E, por incrível que pareça, foi um motivo que também me levou a deixar depois do seminário, porque eu descobri que havia essa possibilidade também, não estando no seminário, mas contribuindo com a igreja e estando muito próximo das pessoas. Mas, para ser mais objetivo, porque eu acho que para participar dessa obra, sendo ajudante dela, dessa obra de Deus, sendo ajudante dela, ajudante direto. Mas assim, quando essa decisão que tu tomou, tu queria ser padre, era? Queria. Tu queria ser Queria padre. ser padre. E o que levou a tu não continuar? Bom, é assim, porque na verdade o seminário, ele é um momento em que a gente vai avaliar se a gente tem condições de desenvolver bem desempenhar bem a missão de sacerdote. E no caminho, durante esses anos que eu fiquei por lá, eu percebi que eu não seria totalmente como eu gostaria de ser. Então eu decidi que eu poderia contribuir melhor não estando no clero, né? Assim, participando como um fiel, que a gente chama hoje não clérigo, outros chamam de leigo, mas contribuindo desta forma. Eu ainda sou muito próximo da igreja, tenho muitos amigos no seminário, tenho muitos amigos padres, porque a gente comunga de ideias bastante parecidas. Então, foi mais ou menos isso a minha motivação, tanto para entrar como depois para deixar o seminário. Muito bem. Ô Gabriel, você é formado em advocacia, no caso, né? Eu sou formado em Direito. Eu estudei também Filosofia no seminário, mas ainda não concluí. E minha formação, eu sou bacharel em Direito. Aí, assim, essa tua faculdade já foi depois do seminário ou já foi depois? Porque ir pro seminário é como se fosse também uma... Não, é uma faculdade. Você precisa de 2 cursos superiores para se ordenar padre. Filosofia e Teologia, né? Eu fiz boa parte da filosofia, pretendo ainda concluí-la, e depois que eu deixei o seminário, aí um semestre depois eu comecei a fazer Direito. Ganhei uma bolsa e comecei a fazer Direito. Hoje, tu pretende, assim, assumir essa tarefa, assim, um exemplo, de defender alguém? Sim, pretendo, sim. Pretendo. Porque falar de futuro, assim, digamos, é um pouco porque a gente eu pelo menos me coloco numa condição de metamorfose ambulante, que a gente... Mas hoje, claro, é um desejo que eu pretendo
por agora não, mas em breve de fazer essa participação, eu acho que você quer dizer na defesa de direitos, essas coisas assim, né? Como de forma da forma, digamos, ordinária, como um causístico, né? Como alguém que vai lá e defende aquela causa, não é isso? Porque assim, tem várias funções, na verdade, né? Sim, Né? sim. Você diz no sistema de justiça, né? Sim. Sim, tem. Aí você pode também, tipo assim, defender alguém, né? Defender, você pode promover, atacar alguém, né? É claro, é uma linguagem bem popular, mas para dizer, você pode atacar no sentido de promover uma ação contra uma pessoa, defender esta de uma ação que outra pessoa, ou defender. Eu prefiro usar esse termo, defender, né? Porque... Enfim, mas quando eu quero dizer atacar, é no sentido de assim, promover, sei lá, você compra uma coisa numa loja, na internet, sei lá, em algum lugar, e aí você é lesado. Então você entra com a ação. Aí nesse sentido, popularmente dizendo, a gente vai atacar no sentido de propor, né? Mas hoje, da inércia, tirar o judiciário da inércia. Hoje, assim, um exemplo, digamos que Deus o livre uma pessoa, assim, eu falo Deus o livre porque, né, para não desejar mal a ninguém, assim. Mas uma pessoa tá precisando de um advogado, e ele quer, um exemplo, Gabriel, para defender. Gabriel já pode? Não, agora não. Não, porque eu não estou inscrito na ordem dos advogados. Entendi. A minha defesa de direito está adstrita basicamente à atuação no CREAS, né? Como coordenador. Mas, como advogado, ainda não estou inscrito nos quadros da ordem. Por enquanto, não. Por enquanto, mas depois, quem sabe, aí vocês podem procurar e devem. Né? Vou falar da arte, que é melhor, né? Vou falar de arte. Essa tua ida para São Paulo... Só lembrando uma coisa, um vínculo rapidinho entre direito e arte. Tem uma frase de Ariano Suassuna que é um pouco, digamos assim, cômica, que ele diz assim: eu estudei direito, porque quem não dá pra nada na vida vai fazer direito. Essa aí é a Ariano Suassuna que dizia. É isso mesmo. Essa tua ida, antes da gente cantar mais uma, essa tua ida para São Paulo, teve algum... Para tu vir para aqui, para Correntes, hoje, para tu estar atualmente em Correntes, tu veio de São Paulo. Tu estava em São Paulo, passaste um bom tempo lá, não foi? Foi, estudei lá, faculdade de Direito fiz lá. Tu estava fazendo, era a faculdade de Direito lá em São Paulo, né? Mas nesses andares daí, entre estudar e tal, teve algum movimento cultural, um movimento artístico que tu participou? Lá em São Paulo? Sim. Bom, eu diria que São Paulo foi outro lugar importante, né? Porque assim, no seminário eu morei em Garanhuns e depois morei em Caruaru. Mas acho que isso nenhuma das duas exerceu muita influência, assim. Porque também é a nossa região, né? Enfim. Mas aí eu fui a São Paulo em 2015 e 2016. E São Paulo foi importantíssima também no meu desenvolvimento cultural. Porque a gente só percebe, é como se fosse assim, a gente só percebe que estamos sentindo um determinado cheiro, por exemplo, quando a gente sai daquele espaço e começa a sentir outro cheiro. E aí você vai lembrar que aquele primeiro, do primeiro espaço que você estava, era característico e vê a diferença. Eu acho que São Paulo contribuiu nisso, na visão cultural que eu tinha. Eu só vim perceber, assim, da forma que eu percebo hoje, a importância, a grandeza e a genialidade de figuras e de movimentos culturais nordestinos quando eu estive lá. Quando eu estive lá em São Paulo. E aí tem duas coisas que foram importantes. Primeiro, para fazer essa diferenciação, para perceber quanto que aqui em Correntes a gente tem pessoas boas do ponto de vista artístico e também pelo acesso que eu tive porque São Paulo é uma cidade cosmopolita, tem gente de todo lugar do Brasil e talvez do mundo, então a gente acaba tendo contato com muitas pessoas que aqui eu jamais teria tido a oportunidade de ter esse contato, né? Como, por exemplo, pessoas famosas, atores famosos. Não bastasse isso, eu ainda estagiei numa comarca que tinha muita gente que era uma comarca onde a sua jurisdição, na sua jurisdição moravam muitas pessoas famosas. Então, neste ponto, São Paulo contribuiu demais, né? Por exemplo, eu conheci figuras como Dinheiro Preto, do Capitão Inicial, Dado Villa-Lobos, da Legião Urbana, Henrique Dias, que é um ator
fenomenal, que hoje, salvo engano, está em alguma novela da Globo, acho que a das 6, eu não sei nem mais se são 6 horas a novela, se começam às 6 horas. Enfim, mas tantos outros. E esses são artistas, eu estou citando pessoas conhecidas, mas muitos, muitos outros que são respeitadíssimos no segmento artístico, mas não são tão conhecidos nacionalmente, né? Atores, cantores, poetas. E nesse ponto, e assim, fora participar de espetáculos, essas coisas assim que São Paulo você está mais próximo, assim, né? É mais próxima também do Rio de Janeiro, entendeu? Então, sem dúvida nenhuma, essa experiência contribuiu muito. E conhecer muitas pessoas que também pensavam assim, que tinham uma visão, que eram extremamente respeitosas com a arte, com o Nordeste, que gostavam de estar e de ouvir coisas nordestinas, entendeu? Então, tudo isso contribuiu. São pessoas boas, artistas fabulosos, artistas populares também, que não são tão conhecidos, mas muito importantes dentro das suas cenas, as próprias cenas culturais. Então, sem dúvida nenhuma, São Paulo contribuiu muito. E boa parte da minha concepção artística passa muito, muito pela minha estadia em São Paulo. Muito bem. Vamos cantar mais um aí pra gente se animar aqui. A gente vai subir só uma geração de cantores. Fica à vontade. Acho que... Tá conseguindo ouvir direitinho o violão? E bem que vi, o bem te vi, a sabia já. A lua só olhou o sol, a chuva abençoou. O vento diz que ele é feliz, a águia quis saber. Por quê, por quais será, o sapo entregou. Ele tomou um banho de água fresca no lindo lago do amor. Maravilhosamente clara água no lindo lago do amor. Ele tomou um banho de água fresca no lindo lago do amor. Maravilhosamente clara água no lindo lago do amor. E bem que vi, o bem te vi, a sabia já. A lua só olhou pro sol, a chuva abençoou. O vento diz que ele é feliz, a águia quis saber. Por quê, por quais será, o sapo entregou. Ele tomou um banho de água fresca no lindo lago do amor. Maravilhosamente clara água no lindo lago do amor. Ele tomou um banho d'água fresca no lindo lago do amor. Maravilhosamente clara água no lindo lago do amor. É uma canção de Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior. A gente falou, uma geração foi de Gonzagão para Gonzaguinha. E é uma música que eu gosto muito. Eu sou muito fã, inclusive, de Gonzaguinha. Inclusive, essa música estourou na voz de Alcimar Monteiro, não foi? De Alcimar Monteiro. Fez muito sucesso aqui no Nordeste pela voz de Alcimar Monteiro. Mas ela é uma música bem, assim, ela é acho que de 85. E quem puder, escuta essa música, porque ela revela uma genialidade intrínseca à figura de Gonzaguinha. Gonzaguinha era um pesquisador nato de música. O que ele produzia era fruto de uma intensa pesquisa musical de ritmos brasileiros. Então você vai encontrar de tudo na obra de Gonzaguinha. Valsa, bolero, que não são ritmos brasileiros, mas enfim, valsa, bolero, vai encontrar
forró, evidentemente, porque é neto de Luiz Gonzaga, filho de Luiz Gonzaga. Vai encontrar canções folclóricas daqui do interior. Enfim, muitos outros. É porque agora não dá para lembrar. Samba canção, samba enredo de todo tipo, porque ele é carioca. Era carioca, né? Faleceu já. Mas essa canção, ela é muito, assim, ela tem uma pegada muito eletrônica para a época, né? Ele usa uns sintetizadores, uns samples, que é uma coisa muito moderna para a época. Então, por isso que Gonzaguinha é uma música que eu destaco, quem puder escute, porque mesmo sendo uma música do início do meio da década de 80, ela é bastante inovadora, digamos assim, para o cenário da música popular brasileira. Tu cantando aí, cantando aí essa música, no caso é Lindo Lago do Amor, né? Lindo Lago do Amor, o nome dessa música. Eu acho que confundi, Rosa do Vento deve fazer um purpurri, né? Ele fez um purpurri, foi por isso que eu dei uma... É Lindo Lago do Amor. Lindo Lago do Amor. Lindo Lago do Amor. Tu cantando aí e eu prestando atenção aqui e tal, direitinho. Cada música é uma poesia, né, bicho? Exatamente. Uma letra com início, meio e fim. Exatamente. Tem um cenário, né? No caso dessa música, essa música tem até uma coisa interessante. Sempre que eu vinha pra cá, terminava de fazer uma prova, no outro dia eu vinha, né? A última prova, no caso do semestre, no outro dia eu vinha pra Corrente. Eu sempre ouvi essa música no voo, porque essa música, esse Lago do Amor, é a Lagoa da Pampulha, lá em Belo Horizonte. E eu me identificava no voo, eu sabia que eu estava em Belo Horizonte por alguns, inclusive pela lagoa, que eu conseguia ver a lagoa, ou se eu não via a lagoa, eu lembrava a música por causa da lagoa. Uhum. Então, sempre escutava essa música porque eu tinha uma noção de que eu estava passando em algum lugar de Minas. Se não era em Belo Horizonte, era algum lugar de Minas. E toda vez me vinha essa música na cabeça. Então, toda vez que eu vinha pra cá, tinha que ter essa música na playlist do voo. Tu vai lançar aí da obra de Gonzaguinha, uma música que me toca muito, assim, que faz até eu lembrar de meu pai. Quando ele canta mais Luiz Gonzaga, Pense Neu. Que é uma música que ele grava com o Gonzaguinha, não é? Né? Muito bonita essa música. Eu só não vou cantar ela porque eu não lembro mesmo, assim. Mas, enfim, outro momento eu vou cantar ela pra você. Não se preocupe, foi eu que veio assim na mente. Mas né? eu digo isso porque eu canto também, é uma música que eu gosto muito. Né? Pense Neu, de vez em quando, coração, não é isso? Muito bem. Gabriel, assim, tu dá aula de violão também? Não. Assim, eu já consegui ajudar algumas pessoas, mais ou menos da forma que o Moabs me ajudou, né? Eu fui dando toques, mas eu não tenho aquilo, eu não tenho o trabalho sistemático de fazer uma pessoa pedagógico, de fazer uma pessoa compreender, entendeu? Eu não, mas, assim, nesse ponto, existem outras pessoas que fazem muito bem isso, então eu deixo essa função para elas. Muito bem. Tu trabalha no grupo que você participa, que é o grupo da igreja. Uhum. Tem duas grandes artistas que trabalham com você, que é Vitória Torres e Júlia Amanda, né? Inclusive, quero a presença das duas aqui. Eu tô olhando um pouco para a câmera, para olhar mais, eu tô de boa. Nem se preocupe. E aí, força o convite lá para elas. Assim, com certeza. Júlia Amanda, assim, Vitória e Júlia Amanda. Júlia Amanda, eu já tocava com Júlia Amanda, acho que você lembra, assim, eu conheci a Júlia Amanda cantando, já faz algum tempo, e de vez em quando a gente se reúne para tocar, né? Antes mesmo do projeto da igreja, então eu já tocava com Júlia Amanda, mesmo que de forma bastante informal. Aí teve aquele projeto que a gente realizou, referente ao mês da mulher, e que, enfim, aí foi quando eu me aproximei mais de Júlia Amanda, que a gente ensaiou, etc. E Vitória já conheço também há bastante tempo. Nossa amizade também é anterior ao grupo, mas aí você que tinha me feito essa surpresa de que ela, além de cantar, ela também é atriz, né? A Vitória é uma grande atriz, Vitória. Inclusive, assim, essas duas, elas contribuem bastante com a gente, né? E é como eu te digo, é tanta gente incorrente que, se não é artista, se não quer se dizer artista, assim como eu tenho uma certa ressalva, mas são pessoas, no mínimo, com muito potencial. Assim, são, digamos, se a gente não quiser ser tão caxias no uso da palavra artista, mas são artistas. São pessoas que se você, de alguma forma, solicitar alguma contribuição artística, elas vão executar, elas vão produzir, elas vão criar.
Então, nesse sentido, é um privilégio estar com elas, né? Demais Verdade. até. Gabriel, tu tem algum projeto, assim, artisticamente falando? Tenho, assim, como eu tinha dito, eu e Júlia, a gente já toca já há algum tempo juntos, algo além da igreja, né? Uhum. Ou melhor dizendo, fora da igreja, no sentido de não necessariamente com relação à igreja. E também com Moabs eu já tenho uma proximidade, né? Então a gente tem tido ideias de em alguns momentos, a gente nos juntarmos para produzir algo, né? Inclusive com canções que são próprias nossas, né? Já tem até, Mas mas massa. canções autorais, enfim. Para que isso? Para fazer uma banda e fazer show? Não. Para viver a beleza de estarmos juntos, de celebrarmos a arte e de estarmos dela se alimentando. Uhum. Conosco com é um movimento, né, entre a gente e com a arte. Teve um projeto natalino que vocês se juntaram, Foi. que até a Júlia Amanda cantou, você e Moabs tocaram juntos, e Van Bexton também. Foi. Aquele projeto foi do nada assim, se juntaram e... A gente recebeu o convite, né, do nosso secretário Giovanni, a quem eu mando um abraço. Abraço, Giovanni. Sempre está conosco, o Giovanni, sempre, de alguma forma, ajudando e promovendo os artistas aqui da nossa terra. Um abraço, Giovanni. Então, o Giovanni tinha feito o convite à Júlia. E quando alguém faz um convite a mim ou alguém faz um convite à Júlia, provavelmente um chama o outro, né? Aí, nesse caso, salvo engano, foi ela que me chamou, né? Pra a gente tocar junto. Da outra vez tinha sido eu. Geralmente é assim. Um chama eu porque a gente tem uma linguagem musical bastante semelhante, né? A gente pensa de forma assim. Então ali foi um primeiro movimento, mas ali foi muito simples, né? Porque era basicamente aquelas canções natalinas, né? Numa única apresentação. Então mas hoje esse que a gente está tentando fazer, a gente está concebendo, né? Esse projeto que a gente está concebendo é para criar, entendeu? É para ser uma coisa assim. Como é que a gente pode dizer? Para a gente realmente se alimentar de arte, né? Para a gente ter conviver dentro da amizade e num movimento artístico. Mas já iniciaram o projeto? Já temos algumas músicas assim. Olha, que a gente está desenvolvendo. É porque a gente também fica nessa de fazer um revezamento de instrumentos. Como é que a gente faz? Porque somos três. Massa. E não dá para você também fazer muito maior do que três, porque você sabe que quanto mais gente, mais complexo, mais ideias aí, coisa. Por enquanto, então, a gente só pensa nos três, e aí mas encontra a limitação dos instrumentos, porque três não dá para executar muita coisa. Então, fica nessa, a gente vai concebendo, vai tocar o quê nessa música, enfim. Mas geralmente é a Júlia que canta, eu ajudo com o contrabaixo, Moabs com o teclado, por enquanto. Aí depois a gente reveza, a Júlia às vezes vai pro violão também, enfim. Mais ou menos assim. Mas quem sabe um dia, em algum momento, vocês aí devem, aí de casa, a quem eu mando um abraço e agradeço por estarem conosco. Vocês vão ver a gente em algum momento por aí, nós três. Pois, Gabriel, já quero estender o convite, né? Assim, esse podcast aqui, eu aproveito muito o artista individual, porque cada artista já é um episódio, né? Mas quando o projeto ficar pronto, e vocês estiverem prontos já para se apresentar assim, para a gente já dar um pontapé inicial, a gente pode conversar já com os três, com o projeto aqui. Fico muito feliz porque até é uma forma, um incentivo para a gente, né, ensaiar mais, ficar mais tempo juntos, tomar mais café e discutir juntos, enfim. Então eu fico feliz com esse convite. Até porque, como eu falei, é puramente artístico, não é comercial, é puramente artístico. E quando a gente vê um artista que se interessa, pronto, então cumpriu a nossa função, né? Júlia Amanda, eu quero entrevistar você, que é pessoal conhecer a sua história. Moabs, eu já fiz o convite a Moabs. Moabs disse que vai já tirar um... Moabs é mais tímido, mais velho. Ele disse, eu vou tirar um tempinho, Luiz, eu vou me preparar aqui, eu te falo. Mas eu quero conversar já com o grupo. A mesma coisa com os meninos do som. Eu entrevistei Gilberto, eu entrevistei Gilvan, mas agora eu quero entrevistar os três, Leandro, Gilberto e Gilvan, para a gente contar a história daquele som, que é uma história arretada. Exatamente. E são artistas, inclusive aqui eu gostaria de lembrar de muita gente que sofreu bastante nesta pandemia, além dos artistas. Porque a gente, assim, dos artistas no sentido assim, aqueles que aparecem. Mas existem muitos outros artistas para a coisa acontecer que não aparecem.
né? E aí seria interessante porque eles são artistas, a arte que eles produzem está, digamos assim, é mais discreta, digamos, levantando a bola para o ataque de quem vai lá fazer, né? Para propriamente o espetáculo, mas são artistas e devem ser reconhecidos, e são outros que durante esse período tão tenebroso que a gente viveu nos últimos 4 anos, além dos artistas em si, né, que foram tão mal tratados, tão xingados por um governo federal que não reconhecia o papel e a importância da arte, inclusive eles. Muitos deles também como artistas ou como colaboradores, seja lá com a linguagem que você queira atribuir, mas são outras pessoas também que sofreram bastante e que precisam ser reconhecidas tanto quanto o artista. Eles é que fazem também o espetáculo acontecer. Verdade. Eles são aqueles artistas que ficam por trás da cortina para o espetáculo aparecer, né? Muito bom. Vamos tocar mais uma pra gente... E pegando essa deixa, eu gostaria de tocar uma música, dedicar ela a você, Luiz, a todos os artistas que contribuem, que sustentam essa nossa arte correntina, Gilberto, Gilvan, Leandro, Ailton, Miltinho, Adriano, Júnior, tanta gente, Alisson, tanta gente aí que se eu for aqui elencar, Moabes, enfim, são Dinei, vários, Dinei, muitos. Henrique, muitos, que estão produzindo arte, fazendo a coisa acontecer. Então eu gostaria de dedicar essa música. Eu vou de antemão dizer que não é uma música que eu toco sempre, mas eu achei interessante tocar hoje. Então se eu errar, eu também não vou me incomodar com ele. Porque é uma forma de homenagear vocês, os artistas que fazem a coisa acontecer, que tiram a gente do marasmo, né, e nos colocam numa outra dimensão da vida. Oxe, nem fique preocupado, nem se preocupe com isso, homem. Pronto, vamos lá. Vamos ver. Foi nos bailes da vida, um bar em troca de pão, que muita gente boa pôs o pé na profissão de tocar um instrumento e de cantar, não importando se quem pagou quis ouvir. Foi assim, cantar era buscar o caminho que vai dar no sol. Tenho comigo as lembranças do que eu era. Para cantar nada era longe, tudo tão bom. Até a estrada de terra na boleia do caminhão era assim. Com a roupa encharcada e a alma repleta de chão, todo artista tem que ir aonde o povo está. Se foi assim, assim será. Cantando me desfaço e não me canso de viver, nem de cantar. Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol. Tenho comigo as lembranças do que eu era. Para cantar nada era longe, tudo tão bom. Até a estrada de terra na boleia do caminhão era assim. Com uma roupa encharcada e a alma repleta de chão, todo artista tem de ir aonde o povo está. Se foi assim, assim será. Cantando me disfarço e não me canso de viver, nem de cantar. E aí minha homenagem também é Milton Nascimento, que sei lá, na minha opinião, o maior cantor que a música brasileira já produziu e um grande artista acima de tudo. Muito bem. Gabriel, assim, eu sempre peço assim para as pessoas deixarem contato e tal, mas assim, você falou que não dá aula tal, mas deixa as tuas redes sociais para as pessoas te acompanhar.
Bom, quem quiser ver lá, assim, me seguir, digamos assim, ter algum contato comigo, no meu Instagram, @Gabriel Teixeira, Gabriel com 3 L's, emendado com Teixeira. Gabriel Teixeira, Gabriel com 3 L's. E, bom, se quiser falar de arte, de música, é só me encontrar por aí que a gente certamente vai tratar a respeito. Eu sou um apreciador, um admirador e, até certo ponto, um incentivador da arte. Acho muito legal que novas pessoas, como Jennifer e tantas outras pessoas mais jovens possam produzir arte. Fico feliz quando encontro, por exemplo, eu estava lendo, né, uma notícia de uma menina de 9 anos que está indo exibir seus quadros. Acho que ela, salvo engano, ela é artista plástica. E ela está indo a Paris exibir, 9 anos de idade. E eu fico muito feliz. Não, é claro, a maioria dos artistas não vai a Paris, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: de alguém tão jovem que já se identificou com a arte e quer dela viver, e quer dela continuar mantendo uma relação de amizade, ser um amigo da arte. E muitos aqui certamente não vão ter essa experiência, mas a arte que vocês produzem para vocês mesmos ou para as pessoas que estão em volta é arte também. É tão arte quanto. E é aquela que alimenta uma determinada parte da nossa vida que somente a arte pode alimentar, que somente a arte pode suprir. Então, eu termino aqui dando deixando esse recado. Quem quiser me encontrar, repito, sou um grande admirador da arte, apreciador, e estou aí sempre defendendo e lutando pela arte. E Luiz, gostaria de dizer a todos aqui, a você, estou muito esperançoso com este nosso novo governo, com um governo que enxerga a arte de uma forma totalmente diferente, enxerga a arte como algo que faz parte do ser humano. Então, eu estou muito esperançoso que a gente possa viver um tempo. Eu desejo toda a sorte do mundo à nova ministra, aos secretários executivos, que a gente consiga, como nosso presidente eleito, diplomado e empossado disse, descentralizar a arte, que a arte ela saia do eixo Rio-São Paulo e ela comece a ganhar corpo, forma e se expandir nas regiões dos interiores do Brasil. Onde houver um recôndito do Brasil, que a arte possa chegar lá. E eu espero que esse governo, que tanto nos traz esperança, possa tratar a arte como ela tem e deve ser tratada, que é com respeito, com carinho, com amor. E quando eu digo arte, eu digo os artistas, os colaboradores, as pessoas que vivem da arte. Verdade. Muito bem, Gabriel. Muito bem. É isso mesmo que a gente espera, principalmente os artistas de porte pequeno, entendeu? De cidades do interior, né? Precisa ter, mais vezes, ter um olhar mais amplo, porque às vezes a gente envia um projeto e o projeto não é aprovado totalmente, até porque o apoio é pouco que vem de lá de cima para as prefeituras. E aí a gente conta muito com isso, a gente fazer projeto, enviar os projetos ser aceitos para que a gente possa tirar jovens de outros mundos, né? Mundos das drogas, mundo até do alcoolismo mesmo, e trazer tudo para a arte, que a arte deu uma parada depois dessa pandemia para cá, deu uma parada, e o índice de drogas, alcoolismo, assim, menino, aumentou bastante, viu? Sim, assim, a gente tem muita esperança, eu tenho muita esperança porque é como eu te falei, o espaço da arte no humano, só a arte pode ocupar, que é aquela coisa transcendental, assim, entendeu? Então, quando a pessoa ela não é suprida, ela não supre essas carências, ela vai buscar em outras coisas, né? É claro que algumas pessoas vão dizer, mas Deus também tem um espaço que só é dele, etc. Sim, mas eu estou querendo dizer que a cultura, ela precisa fazer parte, ela precisa estar disponível para a pessoa também. E é isso que a gente realmente espera que aconteça com o novo governo. Tenho certeza que assim será, que será um governo que já está olhando a arte de outra forma. E bem lembrado, Luiz, sobretudo para aqueles pequenos artistas, pequenos no sentido de onde estão, de locais menores, mas que são grandiosos na produção das suas artes, muitas das vezes até
sem recurso nenhum, assim, sem cobrar nada para fazer. Muitas vezes eles vão lá e fazem de coração. Muitos artistas. E esses, no fim das contas, são os artistas de verdade, né? Enfim, a arte ela não tem que estar condicionada ao dinheiro, mas é importante que haja financiamento e é isso que me parece que está acontecendo com o destrave já de uma quantia bastante considerável para já, de início, no início desse novo governo, já no primeiro mês de governo, já ajudar bastante os artistas a fazerem, a produzirem seus espetáculos. Amém, se Deus quiser. Para tu fechar com chave de ouro aí, com mais uma música, fechar com chave de ouro, eu quero te agradecer por tua participação. Foi muito gostoso desse nosso bate-papo. Tu meio com medo, o violão deu um probleminha, como foi? Não, tu falou que o cabo... Sim, tava com problema no violão, mas eu acho que... Não sei, a gente depois vai ver da gravação se tá tudo bem, né? Não, a gente escutou aqui, eu acredito que tá tudo bom. Então, Gabriel, antes de tu dar tuas considerações finais, eu quero agradecer ao público de casa. Pessoal, muito obrigado, viu? Muito obrigado de coração pelo apoio, pelo carinho que vocês têm aqui com esse trabalho, com esse podcast. Agradecer demais a você que compartilha, que comenta e que curte aqui. Quero fazer um convite a vocês para se inscrever, continuar se inscrevendo no canal, lá aqui na TV Cultural Minha História, Minha Arte, rumo a 2K, né? Graças a Deus a gente chegou aos 1000 tão esperado e a gente já está ultrapassando agora, está caminhando mais com a força melhor e eu convido você a compartilhar cada vez mais para a gente chegar o mais rápido possível a 2K, a 3, a 4 aí, crescer. Agradecer sempre a Deus pelo dom da vida, pelo dom da arte. Obrigado, Senhor. Agradecer a você, Gabriel. Muito obrigado por ter vindo, né, fazer as pessoas sorrirem com a história dos Mamonas Assassinos, né, brincar. Você transmitir aí um pouco da sua alegria. Eu costumo falar assim, quando eu faço a chamada, conhecer um pouco da história. Porque se a gente for contar mesmo a história mesmo de cada artista, a gente vai passar aqui um ano gravando e ainda não conclui de tão grandiosa que cada artista tem em sua história. Uma música só já carrega, imagina. Uma história enorme. Imagina, né, se a gente for ampliar essa margem de discussão, né, sobre cada coisa, imagina. E eu quero agradecer também a minha filha Jennifer, que está aqui nos bastidores, na técnica aqui, que é ela que está dirigindo agora os programas do podcast. Ela é diretora e ela é assistente de produção, né? Muito bem, Jennifer. É assim mesmo. Você realmente está sendo o braço direito de seu pai, viu? Continue, porque a arte precisa, viu? Quero agradecer, Luiz, antes de encerrar com essa canção. É uma canção que eu gosto muito, muito mesmo. Por isso que eu escolhi encerrar com ela. Agradecer a você e dizer que o trabalho que você faz é importantíssimo, né? Você é o coordenador da Casa das Juventudes. Você sempre deixou o espaço aberto quando o artista quer, vem aqui manifestar. Estendo, nessa perspectiva, os agradecimentos à dona Claudicé também, porque sempre está também outra grande pessoa que contribui muito com a arte. É verdade. Estendo também ao prefeito e a Edmilson da Bahia, o secretário de governo, que também nos ajudam bastante a gente continuar levando a arte popular correntina, né? Geovânio, que também é nosso secretário, ele, apesar de ser secretário da Assistência Social, é outro que está bastante próximo da cultura. Muito dentro, né? Muito próximo. Então, também. A gente agradece muito e, é claro, sobretudo, a todas as pessoas que, de alguma forma, se interessam pela arte, que enxergam na arte e no artista pessoas que são importantíssimas para a nossa convivência, para a nossa vida, para nos divertir, para nos alegrar, para nos instigar, para nos trazer questionamentos. Eu costumo dizer que quando você despreza a arte, se você não gosta de uma música, como é que pode alguém que não gosta de uma música, que não goste de um poeta, de uma poesia, que não goste de um espetáculo, de uma apresentação de um grupo cultural, de uma apresentação... Essa pessoa não é uma pessoa inteligente. Não é uma pessoa inteligente. Um governo que despreza isso não é um governo inteligente, como a gente viu um presidente que não era, posso dizer claramente, não era uma figura inteligente, porque enxergava o artista como eu nem vou dizer a palavra que ele se referia. Então, que você que está e que respeita a arte,
Muito obrigado por estar aqui. Continue sendo assim, porque a gente precisa disso. Às vezes, tudo bem, não está lá pagando, não está recebendo, mas está recebendo um elogio, Verdade. está recebendo uma crítica positiva. Então, continuemos. Se a gente não pode dar uma grana para ajudar o artista, vamos incentivar do jeito que a gente pode, porque a arte não pode morrer. Verdade. Vamos lá. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Para abraçar meu irmão e beijar minha menina na rua, é que se fez o meu lábio, o meu braço e a minha voz. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantado com uma nova invenção. Vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vir vindo no vento o cheiro da nova estação. E eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos, e as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu estou por fora, ou então que eu estou enganando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. E hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude está em casa, guardado por Deus, contando seus metais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima sexta-feira, se assim Deus nos permitir.